Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 6 do primeiro trimestre de 2023 da EBD, Revista Adultos da CPAD, que tem como título O Avivamento no Ministério de Pedro. Texto áureo desta lição encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. E diz assim o texto sagrado: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 ao 24. E diz assim o texto sagrado: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Introdução. Nesta lição, veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil, fraco. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção, revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Realmente, o apóstolo Pedro, depois que foi batizado no Espírito Santo, se transformou em uma nova pessoa, completamente transformado, e é isso que o batismo no Espírito Santo proporciona ao crente. Ser cheio do Espírito Santo é fundamental para ser um servo produtivo e eficaz na obra do Senhor, assim como aconteceu na vida do apóstolo Pedro. Nós vamos ver mais adiante o que gerou de mudança na vida dele e no ministério dele. Tópico 1. Pedro antes do Pentecostes. Ponto 1. As duas atitudes de Pedro.
Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Mateus 16, versículos 16 e 17. Certamente, Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado, com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Realmente, foi uma revelação direta dos céus, né? Direta da parte de Deus, porque ele não teria por si mesmo, em sã consciência, através do seu raciocínio, chegar a essa conclusão, né? Mesmo presenciando tudo que Jesus ensinava, tudo que Jesus fazia. Mas esta declaração de Pedro foi uma revelação diretamente de Deus. E Jesus reconheceu isso, né? Tanto que falou que Pedro, foi abençoado por ter recebido essa revelação. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16, 22. De pronto, Jesus o repreendeu: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 23. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Veja só como era a personalidade de Pedro. Ao mesmo tempo, foi usado por Deus. Deus lhe deu uma revelação tremenda sobre ali o Senhor Jesus Cristo, sobre quem era de verdade o Senhor Jesus Cristo. E logo em seguida ele foi repreendido, Pedro foi repreendido por Jesus por dar lugar a Satanás. Porque Jesus disse que teria que morrer, sofrer e morrer ali em Jerusalém, nas mãos dos religiosos. Mas Pedro disse: não, isso não vai acontecer. Só que se isso não acontecesse, a salvação não chegaria ao restante da humanidade. Então, Pedro, ele tinha esses dois lados. Ele era um homem impulsivo, um homem que tomava decisões rápidas, mas muitas vezes decisões irracionais ou decisões não bem refletidas. Ponto 2. Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor. E Jesus lhe disse que ele o negaria 3 vezes. Mateus 26, 31 a 35. A primeira vez, negou-o diante de uma criada. A segunda vez, diante de outra criada que dissera que o vira com Jesus. E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. Nosso Senhor, todavia, não o desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova a seus discípulos. E o nome de Pedro foi destacado, Marcos 16, 7. Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. De fato, foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Apesar de ter negado conhecer Jesus 3 vezes, conforme Jesus já havia profetizado que aconteceria, Pedro, no entanto, se arrependeu de verdade, diferentemente de Judas Iscariote, que pelo menos não registra o texto bíblico, e eu acredito que não
não se arrependeu, apenas sentiu remorso por ter entregado à traição o Senhor Jesus. E, conforme diz aqui o comentarista, Pedro, posteriormente, após a ressurreição de Jesus, foi restaurado espiritualmente, e Jesus lhe deu uma tarefa importantíssima de ele ser um pregador do evangelho aos judeus e também aos gentios. Tópico 2. Pedro após o Pentecostes. Ponto 1. Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo judeu levantou a voz e, com eloquência, falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2, 18. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, com o coração quebrantado, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo, para receberem o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Resultado, quase 3.000 almas foram convertidas e batizadas. Atos 2:41. Veja só a diferença que o batismo no Espírito Santo fez na vida de Pedro. Um pescador, certamente um homem rude, um homem sem muita cultura, levantou-se ali entre os outros apóstolos e discípulos que estavam ali no cenáculo e pregou um poderoso sermão, apresentando a salvação em Jesus Cristo. E ali os judeus de várias partes do mundo que foram atraídos pelas línguas que estavam sendo faladas ali pelos apóstolos e discípulos que foram batizados no Espírito Santo, quase 3.000 almas foram convertidas e batizadas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus ainda continua fazendo a mesma coisa. Aquelas pessoas que poucos consideram, acham que não são capazes, que não têm competência, que não têm preparo, mas Deus, quando chama, Ele capacita para o exercício ministerial. Ponto 2. Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar a esmola que o paralítico pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Imediatamente, o homem foi curado, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Atos 3, 10 e 11. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Atos 3, 16. Então, aqui é mais uma prova inequívoca, categórica, do poder do Espírito Santo operando através da vida de Pedro e de João, que levantou esse poder de Deus no nome de Jesus, levantou aquele paralítico, e ele começou a saltar e a andar. E muitos viram isso. E aí Pedro aproveitou a ocasião e pregou a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, e várias almas se converteram. Então veja bem, os milagres acontecem sempre com um propósito salvífico. Não existe milagre apenas pelo milagre. O milagre na Bíblia, ali no livro de Atos, principalmente, ele sempre ocorre ali junto com a salvação de almas. Então ele é um chamariz, ele é um anzol para poder trazer pessoas a Cristo. Da mesma forma, deve acontecer hoje. Curar por curar, não é o que a palavra de Deus ensina, mas é curar para depois falar que o
milagre principal na vida do ser humano é ser salvo por Jesus Cristo. Esse é o maior milagre de todos. Ponto 3. Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos. Atos 4, de 1 a 4. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres, quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Atos 4, de 6 a 11. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram tremeu. Atos 4, 29 a 31. Outra feita, em Lida, na cidade de Lida, houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Atos 9, 34 a 35. Por sua oração, Dorcas ressuscitou, oração de Pedro, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Atos 9, 36 a 42. Então, todos esses momentos ali, Deus usou a vida do apóstolo Pedro para impactar multidões, pessoas que precisavam ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Ouvir que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação. E Pedro foi muito usado por Deus também ali na manifestação de curas e milagres tremendos através da sua instrumentalidade. A FAEST Academia é uma instituição de ensino teológico no estado de Santa Catarina, que por meio de seus núcleos de estudo presencial já formou mais de 7.000 alunos. Atendemos mais de 5 estados no Brasil, além de 3 países. Temos mais de 15 anos de experiência e agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, tablet, celular e até mesmo na sua Smart TV, sem sair de casa, em qualquer hora e lugar, por meio do portal da FAEST Academia. Muitos alunos estão procurando esse portal da FAEST Academia para fazer seus cursos de teologia. No momento, você tem acesso ao curso básico em teologia com certificado reconhecido pela Convenção CIADESCP e também pela CGDB. As videoaulas têm aproximadamente de 10 a 15 minutos e o curso é dividido em 20 módulos, 20 disciplinas. Aproveite a nossa promoção. Na aquisição do curso básico em teologia, você recebe de brinde os cursos da arte de pregar, discipulado crescendo no amor de Cristo e os subsídios para a EBD de forma adiantada. Tudo isso por apenas R$ 399, podendo ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. É muito barato. Não perca tempo e faça já a sua inscrição usando o link na descrição, que você vai encontrar aqui na descrição deste vídeo. Não esqueça, essa promoção é por tempo limitado. Tópico 3. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Ponto 1. A igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, 8. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, Atos 2:1. Então, veja bem, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, nesses tempos odiernos, há necessidade premente de um avivamento espiritual, o poder do Espírito Santo para ajudar o crente e as igrejas a enfrentarem essa situação de apostasia generalizada, de esfriamento da fé e do amor. Ponto 2. Tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Mateus 24, de 4 a 14. Nesse sentido, para pregar o Evangelho desses tempos trabalhosos, como os que estamos vivendo,
como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério em Atos. Não tem outra alternativa, né? Não tem solução. Ou você busca o batismo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na tua vida para exercer o ministério de forma eficaz, ou então, né, vai ter dificuldade de ser uma testemunha eficaz do Senhor Jesus Cristo nesta geração que estamos vivendo hoje. Ponto 3. A igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. Efésios 5, 26 e 27. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, essas 5 prudentes da parábola das 10 virgens, podemos metaforicamente dizer que eram crentes avivados. Por quê? Porque estavam na expectativa, ansiosos pela volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Então, as outras podemos dizer que eram uma metáfora dos crentes mornos, dos crentes frios na vida cristã, que tanto faz como tanto fez, se vai acontecer isso ou aquilo que a Bíblia falou. Então, mas nós devemos ser crentes avivados e devemos buscar a Deus para que as nossas congregações de fé também sejam locais avivados, onde haja liberdade para o agir do Espírito Santo de Deus. Chegamos então à conclusão. Antes de abordarmos o texto da conclusão, se você está sendo abençoado por essa videoaula, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, comentar e compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas. E não esqueça o link aqui na descrição para maiores informações sobre o nosso curso de teologia da FAEST Academia. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Então, aquele simples pescador ali da Galileia, que Jesus chamou para ser pescador de homens e que cometeu algumas falhas terríveis ali no período ali que esteve andando com Jesus, e quando Jesus foi aprisionado, esse Pedro, depois que experimentou o batismo do Espírito Santo, Deus o usou de forma tremenda e ele se tornou um modelo para todos os ministros e obreiros do Senhor Jesus aqui na terra. Deus abençoe então o seu preparo desta lição e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus. Até lá!